Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja, vamos anunciar aqui o Evangelho de Cristo. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Tomara que os irmãos estejam me ouvindo bem. Eu estou falando agora através do microfone do próprio fone de ouvido. E assim, essa mensagem de hoje, ela possa ser bem ouvida, né, de uma forma bem clara. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma boa tarde, a paz seja convosco. Está escrito a palavra de Deus em primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3. Está escrito na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado, habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura foi divinamente inspirada para ensino de quem? Nós. Para repreensão, para correção, para nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado diante de Deus. Ou seja, a palavra, a Escritura, o propósito dela não é te dar uma mensagem de conforto, a Escritura não tem como propósito te dar uma mensagem de motivação. A Escritura ela é para nos corrigir, como está escrito, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para que todo homem de Deus seja diante do Senhor aprovado, aperfeiçoado, e seja habilitado em toda boa obra diante de Deus. Quero ler algumas mensagens dentro da Escritura Sagrada. A minha base é a palavra de Deus. A minha base não é a religião católica. A minha base não é a religião evangélica. Não é a teologia de nenhuma religião, mas sim a palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com a qual Jesus, os apóstolos, pregaram pelo Espírito de Deus, conforme está escrito na primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 3, ou melhor, capítulo 4, está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, porquanto os conhecem plenamente a verdade, pois tudo que criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja bem, existem algumas exortações, alguns alertas sobre a apostasia dos últimos dias, e que por sinal nós estamos vivendo uma grande apostasia. Apostasia, todavia, é o abandono da verdadeira fé. Apostasia está relacionado com um evangelho falso, com uma mensagem falsificada, com um evangelho que não pode trazer salvação, pois o falso evangelho não tem eficácia alguma para salvar. Mas a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir, para que sejamos diante de Deus aperfeiçoados para toda boa obra. A Bíblia está falando que nos últimos dias
O Espírito de Deus está alertando expressamente que nos últimos dias alguns abandonarão a verdadeira fé. Essa é uma palavra para os últimos dias, em que diz que muitos estão abandonando a verdadeira fé para darem ouvidos a espíritos enganadores. Cuidado com os espíritos enganadores. A Bíblia diz: dar ouvidos a doutrinas de demônio. Cuidado com as doutrinas de demônio, porque pela hipocrisia de homens, a Bíblia diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm sua própria consciência cauterizada, que proíbem o casamento, proíbem aquilo que a Bíblia diz. Cuidado, pela hipocrisia dos homens. Muitos estão errando no caminho, pela hipocrisia de homens que pregam o evangelho falsificado, pela hipocrisia de falsos profetas que pregam uma mensagem falsificada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A eficácia do evangelho é para converter o homem de seus caminhos maus. A eficácia do evangelho é para salvar o pecador do inferno, para salvar o pecador de seus pecados. A eficácia do evangelho é para a transformação de nosso entendimento, para que diante de Deus possamos nos apresentar aprovados em todas as boas obras diante do Pai, a qual todos nós teremos que prestar conta. Diante de Deus, o Pai, todos nós teremos que prestar conta. A eficácia do evangelho está sendo negada por muitos, onde muitos estão abandonando a verdadeira fé para dar ouvidos a espíritos enganadores. É o disse-me-disse, que Deus falou quando Deus não está falando, que Deus está pedindo tanto, Deus está pedindo isso e aquilo, quando Deus não está pedindo nada. É o evangelho de que Deus vai te dar, Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer isso, onde Deus está realmente falando nada, vezes nada, e as pessoas estão dizendo em nome de Deus, em vão, aquilo que Deus não falou, quando na verdade a Bíblia fala. Ai daqueles que dizerem em nome de Deus aquilo que Deus não falou, quando Deus não assim ordenar ou não falar, sofrerão a punição. Segundo a antiga aliança, existia uma punição para os que diziam em nome de Deus o que Deus não dizia. Na nova aliança, a Bíblia deixa bem claro: o que o homem semear, ele vai colher diante de Deus. Aquele que semear na carne ceifará corrupções. Então, segundo a Bíblia, todos nós vamos receber o galardão segundo o que plantamos. Os que estão falando em nome de Deus, o que Deus não falou, vão receber a punição severa diante do juízo, diante do grande trono branco, diante do grande Deus poderoso. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas abandonariam a verdadeira fé. Qual que é o motivo? Alguns motivos de muitos ter abandonado a verdadeira fé, aonde a palavra de Deus fala que a sua própria mente já está cauterizada por causa da hipocrisia de homens que pregam mentiras, que pregam fábulas, que pregam um evangelho inventado, acrescentado, torcido, distorcido. É o fermento dos fariseus. O evangelho de fariseu, com o fermento dos fariseus. E Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tome cuidado. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia onde pregam o que não vivem, cobram aquilo que não praticam, corrigem aquilo que não corrigiram em si mesmos. A palavra do Senhor fala que muitos desse engano nos últimos dias cairiam. Estamos vivendo um dos dias finais. E não digamos o fim de todas as coisas ou do mundo, mas eis que o dia do Senhor agora se aproxima, e que por sinal se chama-se o arrebatamento, onde muitos hoje estão caindo em heresias, de dizerem que o arrebatamento não é bíblico, em dizerem que o arrebatamento, alguns estão dando data para o arrebatamento,
segundo o suposto falso profeta, era para hoje o arrebatamento, até agora não aconteceu, e que, por sinal, há uma grande multidão que dá ouvidos a mentiras, a heresias, doutrinas de demônio, a nome disso. Mensagens que nada mais são heresias destruidoras. Tome cuidado, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos. A palavra do Senhor fala no capítulo 3 de 1 Timóteo, seriam tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos sobre a face da terra. Tempos de muito trabalho. A Bíblia diz que, tendo a sua própria consciência, muitos dariam ouvidos a vãs sutilezas. Muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônio. As doutrinas de demônio estão espalhadas pela terra. O diabo encheu as congregações, as religiões de falsos profetas, de ensinamentos de demônios. Infelizmente, o povo não examina o que está escrito na Bíblia, não comprova, não coloca à prova. Quando Jesus ele diz que nós devemos provar os espíritos, a palavra de Deus diz: não extinguais ao espírito, mas provai os espíritos, ou melhor, não rejeiteis as profecias, mas provai as profecias, provai os espíritos, para verem se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas surgiram pela face da terra. A palavra do Senhor sempre nos alerta sobre os últimos dias, apontando para um grande sinal, que é o aumento de falsos profetas. E hoje nós nos deparamos com uma geração em que está dando ouvidos a falsos profetas, ou seja, espíritos enganadores estão conduzindo uma grande multidão. Cuidado, pois examina a tua Bíblia, a palavra de Deus. Cuidado, para que ninguém te engane. Jesus falou em Mateus 24, versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Este é um alerta de Jesus. Esta é uma palavra fiel, aonde Jesus nos alertou, aonde Jesus ele deixou bem claro: tomem cuidado para que ninguém venha os enganar. A dica de Jesus para que ninguém venha ser enganado é: examine a Escritura. A dica que Jesus nos dá nos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, Jesus está falando: examine a Escritura, porque elas provêm de mim, nelas vocês encontram a vida eterna, e elas que testificam de mim, disse Jesus. Essa é a instrução de Jesus Cristo, para que nos últimos dias as pessoas possam permanecer na fé, para que as pessoas possam progredir adiante, sem serem enganados, sem ter a sua consciência cauterizada, sem se corromperem, dando ouvidos a heresias. Essa é uma instrução fiel de Jesus: examinar a Escritura e colocar à prova, comparando com o que se ouve, com o que está escrito, para que nós possamos continuar caminhando adiante sem se corromper, sem dar ouvidos a espíritos enganadores. É necessário examinar a Escritura e colocar à prova o que se ouve nos dias atuais, porque muitos enganadores saíram pela terra. A Bíblia fala em 1 Timóteo, no capítulo 4, que pela hipocrisia de homens enganadores, ensino de demônios, dando ouvidos a mentiras, e tendo a sua própria mente cauterizada, a sua própria consciência cauterizada. Cuidado, essas são palavras o que nós vemos muito frequentes nos dias atuais, são mensagens muito frequentes e que nós vemos que está se cumprindo. Homens enganadores, o evangelho sendo pregado pela hipocrisia de homens que torcem as Escrituras. Nós devemos ser verdadeiros cristãos diante de Cristo, onde nós colocamos à prova a palavra de Deus, comparando com o que se ouve. A Bíblia nos alerta para os últimos dias,
E nós estamos rodeados de grandes testemunhas. Paz do Senhor, irmão. Bom, graças a Deus. Tá trabalhando? Trabalhando aqui perto. Outro dia o irmão cumprimentou ali, você tá aqui direto? Direto, passei todo dia aí. Tá trabalhando aí dentro? Não, eu trabalho lá na Vila Mutirão. Você vai pegar o coletivo? Eu paro aqui, pego o olho e vou pra lá. Que benção. Como é que tá na caminhada? Aqui tá tudo bem, graças a Deus aqui. E, irmão, como é que tá na caminhada? Lutando, né, irmão? Tem que lutar e ser um soldado valente, né? Guerrear. Você tá sozinho, não tem ninguém pra você. E Deus, né, irmão? Claro. Porque às vezes a gente não é sempre que tem gente disposto para estar junto, né? Não é sempre que tem gente acompanhando. Beleza, vou deixar você continuar aí. Passa aí pra te cumprimentar. Amém, Deus abençoe, tá? Com Deus aí. Qualquer coisa, passa uma mensagem. Tá bom, pode passar uma mensagem lá, eu te mando de volta, tá? Okay. Deus abençoe. Pois a palavra do Senhor, ela nos alerta. A palavra do Senhor, ela é lâmpada, luz. Lâmpada e luz para os nossos caminhos. Verdadeira luz. A luz, ela manifesta o que está em oculto. A palavra, ela é a luz que manifesta aquilo que está escondido. O que está em oculto permanece oculto até que pela luz se revela, pelo que diz: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A lâmpada é a palavra. A luz, ela manifesta as obras más de tais pessoas que andam sem correção diante de Deus, que andam diante do Senhor de uma má conduta e um mau testemunho. A luz, ela manifesta tudo que está escondido, tudo que está em oculto, tudo que está encoberto. A luz, ela revela, ela expõe. A carta aos Efésios, no capítulo 5, está dizendo sobre isso a partir do versículo 11. E é por isso que se faz necessário que nós venhamos ler, examinar. Ter sede da palavra de Deus é necessário para examinar, para você conseguir concluir a sua fé na terra e guardar ela. É necessário permanecer na palavra. Paulo diz assim: combati um bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a minha fé. Que fé que é essa que Paulo guardou? Que fé que é essa que Paulo estava falando, que ele perseverou até o fim e combateu um bom combate, e no fim ele guardou essa fé? É a fé no Filho de Deus, é a fé segundo a Escritura, essa verdadeira fé. Cuidado, meus amados ouvintes, você que me ouve, para que ninguém nesta caminhada venha te tirar do verdadeiro caminho a qual Jesus, para que ninguém venha te enganar, porque muitos enganadores saíram à terra, e a Bíblia diz que devemos colocar à prova os espíritos para ver qual que é o espírito que realmente vem de Deus, porque muitos espíritos enganadores saíram a enganar. Lá no livro de Reis, no livro dos profetas, está falando que um espírito enganador saiu diante de Deus para enganar o rei Acasias, onde Deus permitiu que aquele espírito do erro, do engano, usasse o tal falso profeta para poder matar e ceifar aquele homem que estava sem correção, e que, por sinal, o rei subiu à batalha e foi morto na batalha por dar ouvidos a falsos profetas, onde 50 profetas de Baal profetizavam só bênção, onde somente um profeta de Deus disse a realidade, a verdade. Cuidado, meu amado, nem todo espírito provém de Deus. Pode ter 50 profetas profetizando bênção e vitória, mas pela palavra de Deus você descobre qual é o espírito que está falando, qual é o espírito que vem de Deus, e se é o Espírito de Deus que está falando pela própria palavra.
Tudo se discerne pela palavra de Deus. Qual é o espírito que provém de Deus? Quais são os espíritos enganadores? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. João 8,47. Mas a Bíblia, em 1 Timóteo, está dizendo que nos últimos dias, muitos abandonariam, ou seja, deixariam de lado a verdadeira fé para dar ouvidos a espíritos enganadores. Entendemos que ouvir coisas boas é agradável, mas toma muito cuidado que muitos espíritos enganadores justamente estão utilizando de homens que pela sua hipocrisia se corromperam para falar justamente isso, coisas boas, a qual o coração de muitos está buscando coisas agradáveis a si mesmos, para poder elevar o ego de muitos. O diabo está conseguindo ceifar, enganar multidões, milhares de milhares, através do ego, corrompendo e contaminando a sua própria consciência. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente seduzida pelo engano, aonde é feito como se fosse uma lavagem cerebral, aonde uma pessoa que está sendo convencida pelo espírito do erro, a sua mente está sendo instruída ao engano, a superstições, a vãs sutilezas, a fábulas, ao discurso mentiroso e enganoso. Lá no segundo livro de Pedro, fala no capítulo 2, Paulo alertando, ou melhor, Pedro dizendo, com palavras vãs e vãs sutilezas, farão de vós negócio. Pedro também estava deixando mais um alerta, tanto aos que ouviam no exato instante, e tanto aos que ouvem nesse exato momento, tanto aos que ouviram no decorrer do tempo, tanto aos que ouvem nesse instante. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, é com um propósito: corrigir, salvar o homem, para que diante de Deus ele esteja em boa conduta, é uma boa obra, ou melhor, é uma boa conduta, apresentando diante do Senhor retos caminhos. A Bíblia está falando também no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo está escrito no capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois estes, entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então a Bíblia diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. A Bíblia não está falando de tempos difíceis por causa da economia, não é por causa da fome, não é tempos trabalhosos por causa da perseguição política, tão somente, mas tempos trabalhosos, onde muitos enganadores saíram à terra a enganar. São homens blasfemadores, são homens avarentos, são homens arrogantes, são infiéis, são ingratos, ou seja, homens carregados de iniquidades e mais iniquidades, pregando mentiras e torcendo a palavra de Deus. É muito alarmante, é muito assustador hoje, os dias em que nós vivemos, homens que deixaram o temor, e que em cima de tais púlpitos
estão blasfemando de Deus, estão pregando coisas imorais, coisas imundas, coisas nojentas, imorais, pervertendo a consciência e apostatando muitos da fé. Cuidado com a lavagem cerebral. O falso evangelho é uma lavagem cerebral. Cuidado com a lavagem cerebral. Olha que momento que nós chegamos. Falsos profetas, as suas máscaras caindo e as pessoas continuam seguindo. Estão simplesmente sendo envergonhados e as pessoas continuam seguindo. As suas sujeiras estão sendo expostas e as pessoas continuam seguindo. Escândalos e mais escândalos e as pessoas continuam seguindo. Alguns profetizam e dão data para a volta de Cristo, como outrora assim fizeram, e as pessoas continuam seguindo. Profetizam 6 vezes a mesma coisa não se cumpre, as pessoas continuam seguindo. Roubam na cara dura padres, como vimos em Trindade, como vemos no cenário evangélico, pastores, e as pessoas continuam seguindo. Ah, mas cada um vai prestar conta com Deus. Sim, você também vai. Você também vai pela sua ignorância. A Bíblia diz que não somente os que praticam e fazem tais coisas, mas também aqueles que consentem com os que fazem. Quem consente é cúmplice. Quem tem consentimento nas más obras dos que fazem tais coisas são cúmplices. Se você segue um homem sem correção, você é cúmplice dele. Se você segue um tal padre, um tal pastor, sem correção de uma má conduta, você é cúmplice dele. Você está sendo mais um ajudante para ceifar, levar, carregar milhares de almas para o inferno, juntamente de si, com a sua consciência cauterizada, com a sua alma arrebatada, numa consciência cauterizada. A Bíblia diz, são os últimos dias, é um alerta. A Bíblia nos anuncia que assim seriam nos últimos dias tempos trabalhosos, tempos de muito trabalho. É trabalhoso permanecer diante de Deus em uma conduta reta e aprovada diante do Senhor, onde nós vemos um cenário vergonhoso de falsos cristãos, onde nós vemos escândalos e falsos testemunhos de falsos pastores, falsos cristãos, falsos homens de Deus, falsos padres, falsos pais de santos, homens levados e carregados de demônios, e pessoas dando ouvidos a tais espíritos enganadores, são seguidores de doutrinas de demônio. Cuidado, pois a palavra do Senhor te alerta: inocentes diante do Senhor serão todos que foram reconciliados com Cristo. Inocentes diante de Cristo, somente os que foram reconciliados diante do Filho de Deus, a qual por nós na cruz se entregou, para que no tempo em que venhamos viver, possamos dar um bom testemunho diante de Deus e viver uma vida reta diante do Senhor. Ouvistes que foi dito na palavra de Deus: o testemunho bom é diante de Deus. As pessoas querem ter um testemunho bom somente diante dos olhos dos homens. Ou seja, muitos não temem os olhos de Deus, temem os olhos do homem. Muitos querem ter o linguajar saudável somente diante dos homens. Querem ter uma conduta apresentável diante somente dos homens, mas estão se esquecendo que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. E Deus contempla tanto os bons como os maus. Os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. Os olhos de Deus contemplam toda a conduta má, praticada no oculto, no escondido, pensamentos no oculto, no escondido. Por isso que a Bíblia fala: o princípio da sabedoria é temer Deus e guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E não são mesmo pesados. Para aqueles que amam a Deus, não são pesados. Para aqueles que não amam a Deus, são pesados. Somente para aqueles que amam verdadeiramente a Deus, seus mandamentos não são pesados. Estamos aqui falando
10 mandamentos escritos pela lei de Moisés, mas sim, agora o mandamento resumido por Jesus, em cima do verdadeiro amor, não o amor hipócrita de Caim, mas o amor a qual Jesus pregou, aquele que Jesus pregou, 2 mandamentos, Deus sendo amado acima de todas as coisas, o teu próximo sendo amado, assim como a si mesmo. Tudo isso em palavras é bonito, mas na prática não está sendo vivido. São pessoas hipócritas que estão falando de um amor a qual não praticam se é que conhecem esse tal amor que a Bíblia está dizendo. Esse tal amor que a Bíblia está dizendo não é tolerância a tais coisas, não é você aceitar tais coisas que você não concorda ou que a própria Bíblia reprova. O falso amor, cujo qual o diabo está semeando no coração de muitos, é esse: aceitar tudo, aceitar aquilo que é contra Deus, contra os princípios de Deus. Isso não é amor, isso é o falso amor, é o amor de Caim, é o amor dos fariseus, de palavras lisonjeiras, agradáveis, vãs sutilezas, fábulas. Cuidado para que ninguém vos engane. Acautelados dos falsos profetas. A Bíblia diz que esta é uma palavra fiel. Se alguém aspira diante do Senhor, excelente obra ele almeja. Se alguém diante do Senhor, ele almeja a salvação, ele precisa se apresentar diante do Senhor aprovado em seus caminhos. Cuidado, estamos vivendo dias trabalhosos sobre a face da terra, a palavra está se cumprindo, o cenário atual é profético em relação ao arrebatamento. Não há uma data marcada por Deus nem pelos anjos, mas os homens falsos profetas, engodados de sua própria consciência, estão tentando acertar e datar uma data que Jesus não datou, um dia em que Deus não datou. Cuidado, pois a palavra do Senhor deixa bem claro em Mateus 24, pois ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. Nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai sabe o dia e a hora. Não foi dado a mim, não foi dado a você. Deus não vai dar o dia e a hora para você. Deus não dará a mim o dia e a hora. Mas homens incontinentes, homens não tementes verdadeiramente ao verdadeiro Deus, estão cometendo esta loucura. Uma loucura de ir além do que diz a Bíblia, porque a sua consciência já está cauterizada. Estão vivendo já numa certa hipocrisia, num desvario da sua própria mente. As suas mentes já estão variando de tantas letras, porque a letra mata, porém o Espírito ele vivifica. Somente o Espírito de Deus dá vida a essas palavras. Se não há o Espírito de Deus para dar vida a essas palavras, muitos vivem como loucos, variando, desvariados em seus pensamentos, em sua própria sabedoria, se tornam loucos. Mas a Bíblia, ela não contém somente a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, como o Alcorão contém a palavra de Deus. Segundo o Alcorão, ele contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo os Mormons, o terceiro testamento, o outro testamento de Jesus Cristo contém a palavra de Deus, mas somente a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira, pura, sem acréscimos, sem tirar, sem acrescentar, porque ela é inspirada pelo próprio Deus, inspirada por Deus, segundo a vontade de Deus. Nenhuma profecia foi nenhuma profecia foi escrita segundo a vontade do homem, mas divinamente inspirada por Deus, e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para que todo homem diante de Deus seja aperfeiçoado para toda boa obra. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, está dizendo que nos últimos dias os homens seriam desobedientes,
aos pais ingratos, seriam irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Muitos não têm domínio de si, de suas ações, de suas atitudes. Somente o Espírito de Deus pode te dar domínio próprio. Quem nos dá domínio sobre nossas ações é o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo de Deus pode te dar domínio próprio. Sobriedade, para que você tenha domínio próprio, é necessário. Jesus fala na carta a Tessalonicenses: sejam sóbrios, sejam vigilantes até a minha volta. Sobriedade é algo necessário, se faz necessário, para que alguém que espere e almeja no Senhor possa assim ser encontrado. Para que não sejam enganados, engodados por vãs sutilezas. É necessário estar sóbrio, se encontrar sóbrio. Sobriedade é atenção. Sobriedade é você se encontrar atento. É você se encontrar diante do Senhor atento, preparado. Quantos estão preparados diante do Senhor para receber aquilo que lhe convém na eternidade? Para lhe receber aquilo que é de merecimento na eternidade? Eternidade, céu ou inferno? Qual seria a tua realidade diante de Deus agora, nesse momento? Levando em conta que diante do Senhor temos que estar diante dele para receber nossa recompensa, sendo céu ou inferno. Qual seria? Diante do Senhor, nesse exato momento, nesse exato instante, nesse exato segundo, se o Senhor pedisse conta de sua vida agora, para prestar conta diante do Senhor, você estaria prestes a ser salvo ou condenado? Pensa bem, a Bíblia fala, em 1 Coríntios 13, examine cada um a si mesmo, para ver se não estão reprovados diante de Deus. Veja se você está diante do Senhor como aprovado, se é que já não estão reprovados. Examinando a si mesmos. A tua religião, ela pode dizer que você é bom, mas pela Bíblia você descobre se sua conduta é boa. A tua religião pode falar para você que você é de Deus, que você é um filho de Deus, mas a tua conduta deve ser avaliada segundo a Bíblia. Só a Bíblia pode dizer se sua conduta é reta diante do Senhor e aprovada. Mas para uma geração que não teme a Deus, a Bíblia não é nada, é apenas um papel. Para uma geração que não tem temor diante do Senhor, a Bíblia não vai além de apenas letras, apenas um livro. Para aqueles que não temem o nome do Senhor, a Bíblia não precisa ser levada ao pé da letra para aqueles que não temem verdadeiramente a Deus. Para aqueles que vivem sem correção diante do Senhor, lago de fogo, enxofre, sentença final será esta, segundo a Bíblia diz: tormento, choro, ranger de dentes. Não se trata de uma doutrina, trata-se de uma sentença, uma realidade para aqueles que vivem diante de Deus sem correção, sem arrependimento de seus caminhos maus, sem conversão. Lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz, será esta a segunda morte. Então a Bíblia, a palavra de Deus também vai dizer, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios. Sejam criteriosos diante de Deus e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para uns com os outros diante do Senhor, porque o amor cobre multidão de pecados. O verdadeiro amor diante de Deus, ele cobre multidões de pecados. E a Bíblia está falando que, acima de todas as coisas, temer a Deus e ser sóbrio, estando prudente, sendo sóbrio, sendo prudente e criterioso em suas escolhas. Se o teu critério não é a Bíblia, se o critério de você, se o teu critério diante do Senhor não é a Bíblia,
para destinar os seus caminhos, para te dar verdadeiras instruções. Tome cuidado. Cuidado, pois você pode estar perdido. Cuidado, pois se o seu critério não é a Bíblia, você está caminhando para o inferno. Cuidado, porque se o seu critério para julgar as suas obras, para anunciar quais são os caminhos retos, você pode estar caminhando para o lago de fogo e enxofre. Você pode estar caminhando para uma perdição eterna. Você pode estar caminhando para um lago de fogo e enxofre eterno, para uma condenação eterna. Se o seu critério não é a Bíblia, cuidado, porque nesse caminho muito seguido, qual é o caminho? O que importa é ser feliz. Qual que é o caminho? Segue o teu coração. O mundo diz, segue o teu coração, mas a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, que é mais enganoso do que todas as coisas. Se o seu critério não for a palavra de Deus, você está sendo enganado. Se o seu critério é uma religião, você pode estar sendo enganado. A Bíblia não é nenhuma religião. Jesus não é fundador de nenhuma religião. Jesus e religião não é a mesma coisa. Porque se Jesus é a favor de uma religião, aonde está a religião de Jesus? Se Jesus é religioso, cadê a religião de Jesus? Se Jesus é o fundador de uma religião, cadê? Dentro da Bíblia. Alguém pode dizer aqui, segundo a Bíblia, trazendo os versículos, qual que é a religião de Jesus para defenderem uma religião de tal forma? As pessoas estão idolatrando suas religiões, como se ela pudesse te salvar. As pessoas estão colocando a religião como se fosse um Deus, porque só Jesus salva. Mas muitos colocam a religião como algo que pode salvar, como algo que salva. Sendo que a Bíblia nos alerta que a verdadeira religião, pura, imaculada, diante de Deus o Pai é esta: guardar-se da corrupção deste mundo, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É a religião verdadeira, pura e imaculada diante de Deus o Pai. Não se trata de uma instituição, não se trata dessa empresa que os homens criaram para fazer os seus impérios, para lucrarem dinheiro e mais dinheiro em cima do nome de Deus. Essa não é a religião que a Bíblia diz. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 26, que esta é a verdadeira religião, pura, imaculada diante de Deus o Pai. Guardar-se da corrupção deste mundo. Você guarda da corrupção deste mundo? Há muitas religiões que não se separaram da corrupção deste mundo, que por sinal são amigos do mundo. Tanto é amigos da corrupção de homens políticos corruptos, de autoridades injustas, como das corrupções do mundo, desses pecados cometidos, de culturas pagãs, de caminhos tortuosos. São amigos. Mas a Bíblia fala em Tiago 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se faz amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Em suas obras você se faz inimigo de Deus. Se você aprova o que é errado, você está sendo reprovado diante de Deus. Se você dá a sua aprovação ao que é errado, mesmo não concordando, Deus te reprova. Deus, ele reprova as obras de tais homens que estão vivendo como verdadeiros ímpios, que nunca conheceram a Deus, dizendo ser filhos de Deus, mas provando em suas ações que nunca conheceram a Deus, que nunca deixaram de ser ímpios, que nunca houve uma verdadeira conversão. O verdadeiro temor diante do Senhor te produz sobriedade. A Bíblia fala: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Criteriosos, sóbrios. Que o teu critério seja a palavra. Que esteja diante do Senhor sóbrio, para assim estar diante dele, para assim viver diante do Senhor em verdadeiro temor e ação.
A palavra vai dizer assim também: amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Todos nós somos provados. O fogo, ele prova as obras de cada um, a fim de que nós, diante do Senhor, possamos provar se estamos nele ou não. E se estamos nele, permanecemos até o fim. E se não estamos nele, logo muitos arrumam desculpas, abandonando a fé, a fidelidade. Muitos se desviaram da fé, tendo a sua própria consciência cauterizada. E nos últimos dias são tempos trabalhosos. Muitos estão se desviando da fé, abandonando o verdadeiro temor, pela hipocrisia de homens que falam hipocrisias, que pregam heresias destruidoras, negando aquele que os resgatou, negando a eficácia do verdadeiro evangelho, sendo inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, o dia está próximo, está se esgotando, o tempo está se esgotando, o dia está se aproximando, o dia está próximo. Sofonias fala no capítulo 1, versículo 14, o grande dia do Senhor está próximo, e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. A voz do dia do Senhor se aproxima, onde o Senhor chamará os seus escolhidos. Quem não é escolhido não vai ouvir a voz do Senhor, mas vai sentir falta daqueles que ouviram a voz do Senhor e foram chamados. Quem não ouviu a voz do Senhor sentirá falta, pois naquele dia os que ouviram a voz do Senhor subirão para o grande descanso, para triunfarem junto de Deus Pai, junto de Jesus Cristo, aquele que é o que há de vir. A Bíblia fala: sejam fiéis até o fim, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Sejam perseverantes no Senhor Jesus Cristo, sabendo que diante dele nós receberemos o galardão, a recompensa para aqueles que vencerem. Aquele que vencer herdará todas as coisas. A graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus seja multiplicado na vida de cada um. E Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cuidado, meu irmão. A minha terra, quem protege agora é um Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar.
Ele não foi tirado da água pelo pescador, mas quando a água viu este Senhor, se Deus abaixou. abençoe a igreja, a paz do Senhor. E na paz. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre foi pela canção, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto